Como fazer amigos e influenciar pessoas, Dale Carnegie. Este livro é dedicado a um homem que não tem necessidade de sua leitura, meu caríssimo amigo Homer Croy. 8 coisas que este livro fará por você. 1. Irá tirá-lo da rotina mental, dando-lhe novos pensamentos, novas visões, novas ambições. 2. Tornará mais fácil a você fazer amigos rápida e facilmente. 3. Aumentará sua popularidade. 4. Ajudará a conquistar pessoas para pensarem do seu modo. 5. Aumentará sua influência, seu prestígio e sua habilidade em conseguir as coisas. 6. Ajudará a acabar com as queixas e evitar discussões e a manter as formas de contato humano agradáveis e amenas. 7. Fará de você um orador melhor e um conversador mais interessante. 8. Vai ajudá-lo a despertar o entusiasmo entre os seus companheiros. Este livro fez tudo isso por mais de 50 milhões de leitores em 36 idiomas. Prefácio à edição revista. Como fazer amigos e influenciar pessoas foi publicado pela primeira vez em 1937, numa edição com tiragem de apenas 5.000 exemplares. Tanto Dale Carnegie como os editores Simon e Schuster não previam vendas acima desse número modesto. Para espanto de todos, porém, o livro tornou-se do dia para a noite um êxito estrondoso. Uma edição após outra saía das máquinas impressoras para poderem satisfazer uma demanda sempre crescente. Como fazer amigos e influenciar pessoas conquistou seu lugar na história da editoração como um dos best-sellers internacionais de todos os tempos. O livro tocou no nervo e preencheu uma necessidade humana que estava além de uma simples moda gerada pelos dias que sucederam à depressão, como vieram a provar as vendas contínuas nos primeiros anos de 1980, quase meio século depois. Dale Carnegie costumava dizer que fácil era ganhar $500.000, mas difícil era escrever uma frase em inglês. Como fazer amigos e influenciar pessoas se transformou na frase por excelência citada, parafraseada, parodiada e utilizada em diversos e incontáveis contextos, desde o cartoon político aos romances. O livro chegou a ser traduzido para quase todos os idiomas conhecidos. Cada geração sucessivamente o foi redescobrindo, julgando-o relevante. Tal fenômeno leva-nos a formular uma pergunta lógica: por que revisar um livro que se mostrou e continua a se mostrar vigoroso e de apelo universal? Por que tocar num êxito inegável? Para respondermos a esta pergunta, precisamos antes assinalar o que o próprio Dale Carnegie era um incansável revisor de sua obra. Como fazer amigos e influenciar pessoas foi redigido para ser utilizado como manual nos cursos de comunicação eficaz e relações humanas e ainda hoje vem sendo utilizado. Até seu falecimento, em 1955, ele aprimorava e revisava o próprio curso de modo a poder torná-lo aplicável às necessidades que a cada passo se desdobravam de um público cada vez mais numeroso. Ninguém era mais sensível às correntes de mudança do tempo do que Dale Carnegie. Ininterruptamente aperfeiçoava e sofisticava seu modo de ensino. Atualizou inúmeras vezes este livro sobre a eficácia da expressão. Estivesse ainda vivo, sem dúvida, ele mesmo teria revisado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, com o objetivo de melhorar, refletir as mudanças que o mundo vem sofrendo desde a década de 30. Muitos dos nomes de personalidades que aqui aparecem, famosos à época da primeira publicação, dificilmente seriam conhecidos pelo leitor de hoje. Certos exemplos e frases soam graciosamente antiquados e marcados pelo nosso clima social, assim como os de um romance vitoriano. E sob esse aspecto pareciam enfraquecidos a importante mensagem e o impacto total do livro. Nosso propósito, pois, em fazer esta revisão, foi aclarar e fortalecer o livro, objetivando o leitor moderno, mas sem, evidentemente, alterar o contexto.
Não mudamos nada em como fazer amigos e influenciar pessoas. Simplesmente aqui e ali suprimimos e acrescentamos alguns exemplos contemporâneos. O estilo leve e ágil de Card permanece intacto. Até mesmo certas gírias dos anos 30 continuam. Dal Card escrevia como falava, com aquele tom de conversa intenso, envolvente e coloquial. Sua voz, portanto, ecoa forte como sempre, no livro e na sua obra. Milhares de pessoas em todo o mundo vêm sendo treinadas nos cursos de CARD e cada ano afluem mais pessoas. Outras milhares vêm lendo e estudando como fazer amigos e influenciar pessoas, estimuladas a usar seus princípios para uma vida melhor. É a todas essas pessoas que oferecemos a presente edição, revista com o espírito de quem afia e dá polimento a um instrumento artesanal feito com amor. Dorothy Card, Sra. Dow Card. Rumo certo à distinção, por Lowell Thomas, 1936. Esta informação biográfica sobre Dow Card foi originalmente redigida como introdução à primeira edição de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É reproduzida aqui para dar aos leitores mais informações sobre a experiência de Dow Card. Numa fria noite de janeiro de 1935, a despeito do clima, 2.500 pessoas estavam reunidas no grande salão de baile do Hotel Pennsylvania em Nova York. Às 7h30 já não havia mais uma cadeira vazia. Às 8 horas ainda entrava gente. O espaçoso balcão, desde cedo, estava literalmente cheio, mesmo para ficar em pé. Os lugares eram disputados como prêmios. Centenas de pessoas, depois de um dia cheio de atividades nos negócios, ficaram em pé durante 1h30 nessa noite. E para que isso? Para assistir a quê? Um desfile de modas? Uma dessas corridas de bicicleta que duram 6 dias ou uma apresentação de Carl Glab em pessoa? Nada disso. Toda essa gente havia sido atraída por um simples anúncio de jornal. Nas 2 noites anteriores, quando compraram o New York Sun, depararam com o anúncio da página inteira. Aprenda a falar eficazmente. Prepare-se para dirigir. Nada de novo? Sim, mas acreditem ou não, na mais sofisticada terra do mundo, durante o período da crise, com 20% da sua população recebendo auxílio dos cofres públicos, 2.500 pessoas deixaram seus lares e correram para o Hotel Pennsylvania atendendo ao convite do anúncio. As pessoas que atenderam ao convite eram da mais alta camada econômica, dirigentes, empregadores e profissionais. Mulheres e homens compareceram para ouvir a abertura de um curso ultramoderno e ultraprático sobre como falar em público e influenciar pessoas no mundo dos negócios. Curso dado por Dow Card Institute of FTC Speak and Human Relations, Instituto Dow Card de Fala Eficaz e Relações Humanas. Por que se achavam lá estes 2.500 homens e mulheres? Tornava-se necessário mais educação devido à crise? Aparentemente não, pois tais cursos já eram dados em casas cheias na cidade de Nova York nos últimos 24 anos. Durante esse tempo, mais de 15.000 profissionais e homens de negócios foram treinados por Dow Card. Mesmo as grandes e céticas e conservadoras organizações como Westinghouse Electric Manufacturing Company, McElwain-Hines Publishing Company, Brooklyn Union Gas Company, Brooklyn Chamber of Commerce, American Institute of Electric Energy, a New York Telephone Company, tiveram seus treinamentos realizados dentro de seus próprios escritórios em benefício dos seus funcionários e diretores. O fato de esses homens que deixaram as escolas primárias, secundárias e alguns até superiores 10 ou 20 anos atrás vierem à procura de tal treinamento é uma prova nítida e uma deficiência evidente em nosso sistema educacional. O que desejam os adultos aprender realmente? Eis uma pergunta de importância tão grande que, para responder a ele, a Universidade de Chicago, a Associação Americana para a Educação dos Alunos e as escolas da ACM realizaram um estudo durante 2 anos. Esse estudo revelou que o primeiro interesse de um adulto é a saúde.
Também demonstrou que o segundo interesse reside no desenvolvimento de sua habilidade nas relações humanas. Os adultos querem aprender a técnica para prosperar e para influenciar pessoas. Não desejam ser oradores populares e não querem, sobretudo, ouvir palestras de alto nível sobre psicologia. Querem apenas sugestões que possam empregar imediatamente nos contatos comerciais, sociais e no lar. Eis o que os adultos desejavam aprender. Concordam? Está bem, disseram os encarregados dos estudos. Se é isso que desejam, é o que terão. Buscando um livro didático que pudesse auxiliar os adultos na solução dos problemas diários em seu convívio humano, viram que tal livro jamais fora escrito. Eis um fato curiosíssimo. O grego, o latim e as altas matemáticas têm sido motivo por centenas de anos de livros e mais livros, tema que a média dos indivíduos não dispensa muita atenção. Mas um assunto sobre o qual há uma sede de aprendizagem, uma verdadeira necessidade por orientação e ajuda. Nada. Esse fato explica facilmente a razão por que 2.500 alunos se comprimiam no grande salão de baile do Hotel Pensilvânia, atendendo apenas a um simples anúncio de jornal. Aí, aparentemente, oferecia-se o que há muito eles buscavam. Crentes de que o conhecimento por si só seria o abra de sésamo para compensações financeiras e profissionais, queimaram as pestanas no passado. Debruçavam-se exaustivamente sobre os livros das diversas escolas que haviam frequentado. Dentro de poucos anos, porém, o contato rude e atordoante dos negócios deu-lhes a experiência necessária para desfazer essa ilusão. Viram no contato cotidiano alguns dos maiores êxitos no campo comercial serem conseguidos por homens que possuíam, além dos conhecimentos, habilidade para falar bem, para convencer os outros do seu modo de pensar e para vender eles próprios suas ideias. Cedo descobriram que, para quem aspira a usar o cap de comandante e dirigir a nau dos negócios, personalidade e habilidade no falar são mais importantes que os conhecimentos dos verbos latinos ou um diploma na Harvard. O anúncio do New York Sun prometia uma reunião muito interessante no Hotel Pensilvânia. E foi. 18 antigos alunos foram aliados diante do alto-falante e a 15 deles foram passados precisamente 75 segundos, a cada um para que narrassem suas histórias. Passados 75 segundos de conversação, o gongo suave e o presidente dizia tempo. Vem o orador seguinte. A reunião teve uma movimentação rápida, semelhando-se à passagem de uma manada de touros por uma planície. Os espectadores permaneceram durante 1h30 atentos aos relatos feitos. Os oradores apresentados constituíam bem uma seção completa da vida comercial americana. Um diretor de uma cadeia de lojas, um padeiro, presidente de uma associação comercial, 2 banqueiros, um agente de seguros, um contador, um dentista, um arquiteto, um farmacêutico que viera de Indianópolis a Nova York somente para o treinamento. Um advogado vindo de Havana com o fito exclusivo de se preparar para fazer um discurso importante em 3 minutos. O primeiro orador usava o nome irlandês Patrick John Eyre. Nasceu na Irlanda, esteve na escola apenas durante 4 anos, emigrou para a América do Norte, onde trabalhou como mecânico e depois como motorista. Aos 40 anos, sua família foi crescendo e na mesma proporção às suas necessidades financeiras. Experimentou ser vendedor de caminhões, sofrendo de terrível complexo de inferioridade que o consumia em sua própria apreciação, antes de conseguir a coragem necessária para empurrar a porta do escritório onde ia pedir emprego como vendedor, teve que andar para cima e para baixo na calçada uma meia dúzia de vezes. Estava tão desanimado como vendedor que já pensava em retornar ao trabalho manual numa oficina mecânica quando recebeu uma carta convidando-o para uma reunião do Instituto Dalcard. Relutou em comparecer. Temia encontrar com um grupo de homens que estivessem frequentado escolas superiores. Sentia-se fora do seu meio. Uma frase de sua esposa aflita o fez mudar de ideia. Beth, isso pode trazer-lhe alguma melhora. Deus sabe que você necessita. Finalmente dirigiu-se para o local da reunião e só depois de 5 minutos de hesitação conseguiu a coragem necessária para entrar na sala.
As primeiras poucas vezes que tentou falar, ficou completamente aturdido pelo receio. Com o decorrer do tempo, perdeu todo o medo e logo passou a sentir até prazer quando se apresentava uma oportunidade para falar, principalmente se isso acontecia perante um público grande. Foi-se também o medo que tinha das pessoas e de seus superiores. Apresentou-lhe suas ideias e em breve estava se destacando dentro do departamento de vendas. Tornou-se um membro valioso e querido da companhia. Esta noite, no Hotel Pennsylvania, Patrick John Wire, de pé, na frente de 2.500 pessoas, falou com brilhantismo, conseguindo interessar todo o auditório, misturando sempre um pouco de humor que provocou ondas de risos na assistência, enquanto narrava a história de suas dificuldades. Poucos oradores profissionais poderiam igualá-lo. O orador que se seguiu, Godfrey Meyer, era um banqueiro de cabeça grisalha e pai de 11 filhos. A primeira vez que tentou falar na classe ficou inibido, totalmente mudo. Seu cérebro recusou-se a funcionar. Sua história é uma demonstração cabal de como a direção gravita em torno de um homem que sabe expressar-se bem. Trabalha em Wall Street por 25 anos, morreu em Clifton, Nova Jersey. Durante esse tempo, nunca tomou parte ativa nos negócios de sua comunidade e conhecia cerca de 500 pessoas. Pouco depois de matricular-se no curso Carnegie, recebeu aviso para pagamento de impostos. Ficou furioso, pois o julgaram absurdo. Sempre costumava, ao chegar em casa, sentar-se e fumar, ou então fazer os seus galos brigarem com um dos vizinhos. Mas, em vez disso, nessa noite pôs o chapéu rumo para uma reunião na cidade e resolveu expressar em público as suas queixas. Depois de ouvirem o seu desabafo de indignação, os cidadãos de Clifton, Nova Jersey, resolveram fazê-lo candidato ao conselho da cidade. E assim ele passou semanas de reunião em reunião denunciando os gastos e as extravagâncias de sua comunidade. Havia 96 candidatos em campo. Quando os votos foram contados, o nome de Godfrey Meyer estava em primeiro lugar. Numa noite, tornara-se uma figura popular entre 42 mil habitantes na municipalidade. Como resultado de seus discursos, fizeram 80 vezes mais amigos em 6 semanas do que havia conseguido nos 25 anos anteriores. E o seu salário como conselheiro significava que conseguiram um retorno de 1.000% ao ano sobre seus investimentos no curso de Carnegie. O chefe de uma grande associação nacional de fabricantes de alimentos foi o terceiro orador. Descreveu suas dificuldades cada vez que era obrigado a levantar-se diante do conselho de diretores da organização e expor suas ideias durante uma reunião. Como resultado de haver aprendido a pensar por si mesmo, aconteceram duas coisas surpreendentes. Foi logo escolhido presidente da associação e, nesse cargo, obrigado a discursar em reuniões que se realizaram por toda parte dos Estados Unidos. Trechos de seus discursos foram irradiados pela Associated Press e publicados nos jornais e revistas comerciais do país. Em 2 anos, depois de aprender a expressar-se, conseguiu mais publicidade gratuita para sua companhia e seus produtos do que quando gastava mais de $250.000 em anúncios. O orador confessou que, por vezes, antigamente tinha receio de telefonar para alguns dos mais importantes comerciantes em Manhattan e convidá-los para almoçar com ele. Mas, devido ao prestígio que os discursos lhe deram, hoje esses homens telefonam convidando-o para almoçar e pedem desculpas por estarem tomando seu tempo. A facilidade da expressão é meio caminho andado para se sobressair. Põe o indivíduo em foco, eleva seus ombros e sua cabeça acima da multidão. E o homem que sabe falar bem consegue, em geral, ainda mais crédito do que realmente possui. O movimento pró-educação dos adultos invadia toda a nação, e a força mais espetacular naquele movimento foi Dale Carnegie, o homem que no mundo ouviu e criticou o discurso de adultos mais do que outro qualquer. Segundo Ripley, numa das suas caricaturas sobre coisas incríveis, Carnegie criticou 150 mil discursos. Se este número gigantesco não lhe causa grande impressão, lembre-se de que significa um discurso para cada dia desde que Colombo descobriu a América. Ou, esclarecendo com outras palavras, se cada homem que falou diante de Carnegie gastou apenas 3 minutos e se a apresentação dos oradores se fez sem interrupção, Dale Carnegie teria levado o ano inteiro, noite e dia, escutando discursos de adultos. A própria vida de Dale Carnegie, cheia de profundos contrastes, foi um exemplo edificante do quanto pode um homem conseguir quando está direcionado por uma ideia original e luta com entusiasmo. Nascido numa fazenda de Missouri,
distante 10 milhas das estradas de ferro. Até os 12 anos de idade, nunca viram um bonde. Aos 46 anos, porém, tornaram-se para ele familiares e mais longínquos recantos da terra, de Hong Kong a Ramsfeld, e certa vez esteve mais próximo do Polo Norte do que os postos do Almirante Bard na pequena América do Polo Sul. Este rapaz de Missouri, que apanhava morangos e catava mariscos por 5 centavos a hora, consegue agora $1 em cada minuto que dá treinamento aos diretores das grandes corporações na arte de expressar-se. Este jovem, que foi um completo fracasso, este rapaz que foi cowboy e que tangeu gado, amassou bezerros e soltou cercas da Ocidental Dakota do Sul, mais tarde foi a Londres e teve sob suas ordens todas as apresentações de Sua Alteza Real, o Príncipe de Gales. Este jovem, que foi um completo fracasso na primeira meia dúzia de vezes que tentou falar em público, tornou-se mais tarde meu gerente pessoal. Grande parte de meu sucesso devo aos ensinamentos de Dale Carnegie. Carnegie teve de se enfrentar séria luta para educar-se, pois a má sorte que sempre batia às portas das velhas fazendas de Missouri, obrigando as mudanças inesperadas, dificultava muito. Todos os anos o rio 102 crescia, destruindo o milho e levando o feno. Inverno após inverno, os porcos já gordos adoeciam e morriam vítimas da cólera. Os preços caíam no mercado para bovinos e muares e o banco ameaçava executar a hipoteca. Vencida pelo desânimo, a família vendeu a fazenda e comprou outra perto do Teacher College do estado, em Johannesburg, Missouri. Casa e comida podiam ser conseguidas na cidade por $1 diário, mas o jovem Carnegie nem disso podia dispor. Assim, continuou na fazenda e diariamente vencia a cavalo as 3 milhas de distância para ir ao colégio. Em casa, ordenhava as vacas, rachava lenha, dava alimento aos porcos e estudava verbos latinos à luz de um candeeiro de querosene até que os olhos ficassem pesados e começava a cochilar. Quando ia deitar-se à meia-noite, colocava o despertador para as 3 da madrugada. Seu pai criava porcos da raça Duke Just e era perigoso durante as noites mais frias do inverno deixar que os porquinhos mais novos se resfriassem, pois morreriam todos. Por isso eram postos numa cesta coberta por um saco grosso e colocados perto do fogão. Fiéis à sua natureza, os porquinhos exigiam uma refeição às 3 horas da manhã. Assim, quando o despertador tocava, Dalcard enfiava os chinelos e rápido pegava a cesta e levava para a mãe dos porquinhos, que lá o esperava. Depois, novamente, trazia-os para se aquecerem junto ao fogo. Havia no Statute Teacher College 600 estudantes, e Dalcard fazia parte da meia dúzia que não podia morar na cidade. Sentiu-se diminuído pela sua pobreza, que o obrigava a voltar todos os dias para a fazenda, a fim de ordenhar as vacas. Envergonhava-se do seu casaco, que era apertadíssimo, e das suas calças muito curtas. Um complexo de inferioridade ia rapidamente tomando conta de si. Quando resolveu buscar um meio qualquer que o levasse a sobressair-se, descobriu com facilidade a existência no colégio de grupos que se destacavam, desfrutando prestígio e influência, os jogadores de futebol americano e beisebol e os que venciam os concursos de debate e de oratória. Reconhecendo que não tinha queda para os esportes, decidiu esforçar-se para vencer nos concursos de oratória. Levou meses preparando seus discursos, praticou quando sentado na cela galopava na ida e volta para o colégio, praticou o modo de se expressar até mesmo quando tirava leite, quando removia os fardos de feno no celeiro, falava com ênfase e largueza de gestos para os pombos assustados acerca dos temas do dia. Mas, apesar de toda a sua dedicação e preparo, Carnegie experimentou derrotas sobre derrotas. Tinha nessa época 18 anos e era sensível e orgulhoso. Tornou-se tão desanimado, tão deprimido que chegou a pensar mesmo no suicídio. E então, repentinamente, começou a vencer. Não um concurso, mas todos os concursos que se realizaram no colégio. Outros estudantes pediram-lhe que o treinasse e venceram também. Antes de se graduar-se pelo Teacher College, iniciou a venda de cursos por correspondência para os rancheiros dos morros arenosos do ocidente de Nebraska e do Wyoming Oriental. Apesar de todo o seu entusiasmo e energia, seus limites não pôde graduar-se. O desânimo invadiu de tal modo que foi para um quarto de hotel em Aliança, Nebraska. Ao meio-dia, atirou-se na cama e chorou desesperadamente. Desejou ardentemente voltar para o colégio. Desejou ardentemente retirar-se da luta da vida, mas não pôde.
Resolveu então seguir para o ramo do sul e procurar outro emprego. Não tendo dinheiro suficiente para comprar uma passagem, viajou num trem de carga servindo alimento e água em 2 carros de cavalos bravios em troca de licença para viajar. Saltando em Ohama do Sul, conseguiu o emprego de vendedor de bacon, toucinho e sabão para Harmon Company. Sua zona de ação foi escolhida entre as Badlands e os Campos dos Índios e das Vacas na parte ocidental da Dakota do Sul. Percorria tal zona em trens de carga, em diligências, montando a cavalo, dormindo nos mais rudimentares hotéis, onde a única separação existente entre os quartos era um lençol de musselina. Estudou livros sobre vendas, montou em potros bravos, jogou pôquer com brancos renegados casados com índias e aprendeu como ganhar dinheiro. Quando o proprietário de uma venda não podia pagar em dinheiro a importância dos toucinhos e dos sabões, entregava uma dúzia de pares de sapato a Delcarte, que o vendia aos empregados da estrada de ferro, e assim conseguia aumentar os pedidos da Armond Company. Muitas vezes viajou nos trens de carga centenas de milhas por dia. Quando o trem parava para descarregar, corria até a cidade, procurava 3 ou 4 fregueses e tomava seus pedidos. Quando a locomotiva apitava, ia às pressas ruas abaixo outra vez, ligeiro como um raio, até a estação onde tomava o trem já em movimento. Em 2 anos, conseguiu elevar um território improdutivo que se achava em 52º lugar, a primeira linha entre as 29 rotas que constituíam o campo comercial Ohama do Sul. A Harmon Company resolveu oferecer-lhe uma promoção, dizendo-lhe: "O senhor conseguiu o que nos parecia impossível." Dow recusou a promoção, ainda mais demitiu-se e veio para Nova York estudar na Academia Americana de Artes Dramáticas, realizando uma turnê pelo país, representando o papel do Dr. Hatley na peça Polly of the Circus. Não seria nunca um bom Tom Barrymore. Teve bom senso suficiente para reconhecer isso. Assim, voltou novamente ao trabalho de vendas. Conseguiu um lugar na distribuição de automóveis da Packard Car Company. Não sabia nada sobre máquinas, pois nunca havia lidado com elas. Sentindo-se terrivelmente desambientado, teve que se disciplinar para a sua missão de todos os dias. Desejava ter tempo para estudar, para escrever o livro com que sonhara no colégio. Resolveu demitir-se. Passaria os dias escrevendo novelas e contos e sustentar-se ensinando numa escola noturna. Ensinar o quê? Quando olhou para trás e avaliou o trabalho colegial, vi que seu treino no expressar-se em público lhe dera muito mais confiança, coragem, equilíbrio e habilidade para lidar com as pessoas no comércio do que todos os cursos juntos recebidos na sua vida escolar. Assim, dirigiu-se às escolas da ACM em Nova York, pedindo uma oportunidade para dirigir cursos na arte de expressar-se destinado a homens de negócios. Que transformar negociantes em oradores? Absurdo. Eles sabiam. Haviam tentado tais cursos e os mesmos constituíam verdadeiros fracassos. Não quiseram pagar-lhe o salário de $2 por noite. Concordou em ministrar os cursos na base de comissões, tirando uma porcentagem dos lucros, se houvesse lucros, é claro. E dentro de 3 anos estavam pagando a Del Carjo a base de $30 por noite, em vez de $2, como pretenderam. O curso aumentou. Outras escolas da mesma organização em cidades diferentes tiveram notícias do acontecimento. Dalcard logo se tornou itinerante e glorificado de um circuito atendendo Nova York, Filadélfia, Baltimore e mais tarde Londres e Paris. Todos os livros didáticos eram muito acadêmicos, mas muito pouco práticos para os comerciantes que enchiam seus cursos. Isso não o intimidou. Sentou-se e escreveu um livro intitulado Public Spec and Influencement in the Business. Hoje, o livro oficial em todas as escolas da ACM, bem como na Associação de Banqueiros Americanos e da National Creditmen's Association. Dalcard garantia que qualquer homem pode falar quando está irritado. Afirmava que se desferisse um golpe no queixo do homem mais ignorante da cidade e jogarem-o no chão, ele se levantará e falará com eloquência, com ardor e uma ênfase que só seria igualada por William James Bryan nos seus dias áureos. Afirmava que quase todo homem pode falar em público aceitavelmente desde que confie em si mesmo e tenha uma ideia fervendo-lhe o cérebro. O caminho para conseguir a autoconfiança, disse ele, é fazer as coisas que teme realizar e tomar nota das experiências coroadas de êxito que vão ficando atrás. Assim, obrigava todos os estudantes a falar em cada aula do seu curso. A assistência é simpática.
Todos estão no mesmo barco e, pela prática constante, desenvolvem a coragem, a confiança e o entusiasmo que os levam a não sentir mudança nenhuma quando têm de falar nas reuniões sociais. Dalcarte mostrava-lhes que tinha vivido todos esses anos não a ensinar as pessoas a arte de se expressar, acontecimento meramente acidental, mas sim que sua missão tinha sido ajudar homens a vencer seus receios e desenvolver a coragem. A princípio, apenas ministrava cursos para a expressão em público, mas os estudantes que vieram eram comerciantes. Muitos deles não viam o interior de uma escola havia mais de 30 anos. Outros pagavam todas as suas mensalidades no momento da inscrição. Queriam resultados, e queriam rapidamente resultados que pudessem aplicar no dia seguinte nos encontros comerciais ou diante de outros grupos. Desse modo, foi forçado a ser rápido e prático. Consequentemente, desenvolveu um sistema de treinamento único, uma admirável combinação de facilidade de expressão, vendas, relações humanas e psicologia aplicada. Escravo das regras que não são rápidas nem difíceis, desenvolveu um treinamento marcante, 2 vezes mais interessante que qualquer outro. Quando as classes terminavam, os homens costumavam formar clubes e continuavam a reunir-se quinzenalmente durante anos seguidos. Na Filadélfia, um grupo de 19 homens reunia-se 2 vezes por semana durante o inverno, isso há 17 anos. Havia outros que, dirigindo os seus carros, percorriam 50 a 100 milhas para frequentar os seus cursos. Havia um estudante que vinha semanalmente de Chicago a Nova York. O professor William James da Harvard costumava dizer que o homem médio desenvolve apenas 10% de sua habilidade mental latente. Dalcarte, ajudando homens e mulheres de negócio a desenvolver suas possibilidades latentes, criou um dos mais significativos movimentos da educação dos adultos.